Vamos iniciando aqui o nosso estudo. Já está chegando o nosso horário. Hoje, 16 de junho de 2022, quinta-feira, às 17 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, a obra de Hermínio de Miranda. E hoje nós vamos começar a estudar o terceiro item, o terceiro capítulo, que fala do animismo. Item 1, a teoria e a experiência. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome dos amigos espirituais, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina abençoada, esses temas tão importantes, Senhor, para todos nós que estamos aqui nos esforçando para nos aprofundarmos mais no conhecimento da doutrina espírita. Que os amigos espirituais nos inspirem, nos auxiliem nesse aprendizado, que cada um faça o seu esforço pessoal, buscando a sua melhora, para que assim possamos ser trabalhadores efetivos da seara do Senhor. Abençoe-nos, Senhor. E mais uma vez, te agradecemos imensamente pela sua misericórdia. Sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Bem, então vou começar pedindo a Ana Paula para fazer a leitura do parágrafo 1, 2 e 3. Aí depois a Eloá lê Não, a Ana Paula você lê 1, 2, 3 e 4. E a Eloá lê o parágrafo 5. Tá bom? Então vamos lá. Depois eu marco a Ana Constantino. Então a Ana Paula lê 1, 2 e 3 e 4 e a Eloá lê o 5. E a Ana Paula caiu? Eu acho que a Ana Paula saiu, né? Então eu vou começar fazendo a leitura, depois, Eloá, você vai ler o 5, tá? Primeiro parágrafo. Por ocasião dos preparativos ao Congresso Espírita Internacional, programado para Glasgow, em setembro de 1937, o comitê organizador escreveu ao cientista Ernesto Bozano, convidando-o a participar dos trabalhos da honrosa e merecida condição de seu vice-presidente. Pedi ainda ao comitê que Bozano preparasse um resumo de sua obra, já bastante volumosa, àquela época, destacando como tema básico a questão do animismo, de forma a encaminhar uma solução conclusiva para o problema que se colocava na seguinte pergunta, pergunta-título, sugerida para seu ensaio: animismo ou espiritualismo? Animismo ou espiritismo? Qual deles explica os fatos? O eminente pesquisador italiano alcançara em 1937 a respeitável idade de 75 anos. Viveria mais 6 anos, pois morreu em 1943. E o tema proposto pelos organizadores do Congresso significava, como ele próprio caracterizou, formidável encargo, dado que se tratava de resumir a maior parte da minha obra de 40 anos. A despeito disso, o idoso cientista entusiasmou-se pelo assunto, que se apresentava como teoricamente muito importante. Então, agora eu vou fazer assim. Carmen, você lê o segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo. A Ana Paula está aí? Vai ficar? Lê o 6 e o 7. Eloá lê o 8º. Rose, começa onde que eu estou pegando agora o livro? Foi assim? Foi assim. Leu tá 2, 3, 4 e 5. Tá bom. Tá bom. Foi assim que os estudiosos dos fenômenos psíquicos se viram presenteados com mais um de seus notáveis e competentes estudos.
que a Federação Espírita Brasileira vem publicando em sucessivas edições, sob o título Animismo ou Espiritismo. Não foi difícil para ele responder o que lhe fora perguntado, mesmo porque a resposta estava implícita em sua obra. Nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única. E esta causa é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espíriticos de Bozano Ernesto, 1987. O tema já fora tratado, aliás, em outra importante obra, a de Alexandre Aksakov, igualmente publicada pela FEB, sob o título de Animismo e Espiritismo, em 2 volumes. Tanto a obra de Bozano quanto a de Aksakov são enriquecidas com o relato de inúmeros fatos colhidos e examinados com atento critério seletivo. A de Bozano, como vimos, foi motivada pela solicitação dos organizadores do Congresso de 1937. A de Aksakov resultou de sua corajosa decisão de responder à altura às veementes críticas do filósofo Eduardo von Hartmann, intitulada O Espiritismo, que alcançara certa repercussão pelo prestígio de que gozava seu brilhante autor. Somos levados a crer hoje que o fator importante no êxito do livro de Hartmann foi o fato de que era o primeiro ataque maciço e inegavelmente inteligente às teses doutrinárias do Espiritismo, ao oferecer explicações alternativas aceitáveis, em princípio, ou seja, a de que os fenômenos nos quais o Espiritismo via manifestações de seres desencarnados sobreviventes deveriam ser considerados como produzidos pelas faculdades normais da mente humana. O vigoroso estudo de Hartmann, como que atendia a uma ansiada expectativa de parte de inúmeros céticos e negativistas irredutíveis, desesperados por uma teoria inteligente que demolisse de uma vez para sempre as estruturas do espiritismo nascente. Para estes, a obra de Hartmann foi um alívio. Afinal, surgira alguém que conseguira demonstrar ser uma grande tolice essa história da sobrevivência do ser que os espíritas estavam a disseminar por toda parte, conseguindo até envolver figuras da maior projeção na sociedade, nas artes e principalmente na ciência. Era uma loucura em que alguém precisava mesmo pôr um ponto final. Acharam que Hartmann havia conseguido essa proeza histórica, a de deter, com argumentos tidos como irrespondíveis, a maré crescente do espiritismo. Então, esse trecho que a gente está lendo é um trecho mais histórico. Depois que nós terminarmos de ler esse trecho, é que a gente vai mergulhar no tema animismo. Ana Paula, se você estiver aí, você pode ler para a gente o 6, 7, 8? Aí depois a Eloá lê o 9, 10, 11 e a Ana Constantino 12 e o 13, tá? E eu pego o último. Tá. Vou ler, não sei se cair, porque a minha internet está meio ruimzinha, tá? Então toda hora eu estou caindo, mas eu vou tentar. Na verdade, Hartmann era um pensador de considerável prestígio
e montou seu sistema metafísico sob o conceito do inconsciente, doutrina que expôs com brilhantismo e competência em Die Philosophie des Unbewussten, a filosofia do inconsciente, publicada em 3 volumes em 1869, em Berlim. Era seu segundo livro e foi acolhido com respeito. Ele morreu em 1906, aos 64 anos de idade, e deixou vasta obra como pensador. Obviamente, suas biografias não abordam o assunto, mas sabemos que ele também sobreviveu como espírito imortal. É certo que voltará um dia para colocar sua brilhante inteligência A serviço de causa menos ingrata do que a serviço de causa menos menos ingrata ingrata do que é que, de dar combate a do que é de dar combate à doutrina dos espíritos. O maior impacto da obra de Hartmann sobre o espiritismo, contudo, provém do fato de que ele tinha razão em parte, pois trabalhou com os recursos da meia-verdade. Pode continuar aí, Ana Paula. meia-verdade, é isso? Isso. Peraí, foi no parágrafo A. Não, certamente, isso, não, certamente por desonestidade artificiosa, mas porque estava convicto de suas posturas teóricas e apresentava fatos observados que lhes pareciam dar sustentação. E realmente davam-na, porque fenômenos semelhantes ou idênticos aos mediúnicos ocorrem sem que seja necessário convocar a interferência dos desencarnados. Aksakov concordou com ele neste ponto, como Bozano também iria concordar mais tarde. Nenhum dos dois estava excluindo ou escamoteando a realidade dos fenômenos anímicos, ou seja, produzidos pela alma dos encarnados. A divergência entre Aksakov e Bozano, de um lado, e Hartmann, de outro, estava em que este deixou de considerar em seu estudo os fatos que não se acomodavam à doutrina animista, ou seja, fenômenos que precisavam irremediavelmente da doutrina espírita para serem compreendidos e explicados, pois nada tinham que o justificasse como manifestações anímicas. Escreveu Aksakov. Para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Aksakov, Alexandre, 1983. Então, aqui eles começam a explicar o que é animismo e o que não é. Tudo que o homem puder fazer, né, à distância, e mesmo os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce, além dos limites do corpo, eles vão chamar de animismo. Isso depois a gente vai estudar. Agora, Eloá, pega o 9, 10 e 11. A Eloá, liga o microfone. Ok, deu? Isso, ligou? Foi. Ok, ligou. Em nota de rodapé, ele acrescenta que a palavra psiquismo também serviria a esses propósitos, mas por uma questão de uniformidade, preferiu ficar com as radicais e estruturas latino anima-alma, dado que o termo destinava-se a ser utilizado estreita conexão com as palavras espiritismo de origem latina. Reservada para esta última palavra, o espiritismo, somente os fenômenos que, após exame, não puderam ser explicados por nenhuma das teorias precedentes e ofereceram as bases sérias para a admissão da hipótese de uma comunicação com os mortos. Observa-se
que ele não deseja impor a qualquer preço a doutrina da sobrevivência, embora convicto dela. Quer apenas mostrar que a fenomenologia, muitos bem observados e documentados, que não se enquadram no rígido esquema da Van Waarden. Ana, pega aí o 12 e o 13. O eminente cientista russo propõe para os fenômenos anímicos uma classificação em 4 categorias distintas, todos eles, contudo, resultantes do que ele chama de ação extracorpórea do homem vivo, isto é, fenômenos produzidos pelo ser encarnado para os quais não há necessidade de recorrer-se à interferência de desencarnado. Nesse quadro, ele colocou efeito psíquico, telepatia e impressões transmitidas à distância. 2. Efeito físico, fenômenos telecinéticos, isto é, movimento à distância. 3. Projeção da imagem, fenômenos telefônicos, ou seja, desdobramento. 4. Projeção de imagem com certos atributos de corporeidade, isto é, formação de corpos materializados. Estou convencido de que teríamos hoje outras categorias a acrescentar e outros fenômenos a enquadrar, bem como fenômenos mistos, nos quais podemos identificar características nitidamente animista e também interferência ou participação de seres desencarnados. Isto, porém, veremos no momento próprio. Continua? Não, pode parar. Então, a gente vê que o Alexander Ksakov, que é o russo, ele faz uma divisão do que sejam aqui os fenômenos anímicos. Efeitos psíquicos, efeitos físicos, projeção da imagem, né? O desdobramento ele chama de fenômenos telefônicos e projeções de imagens. Então, ele coloca isso como sendo realizado pelo encarnado como fenômenos anímicos. E aqui o Hermínio vai terminar esse item dizendo: é das mais importantes, por conseguinte, a contribuição desses dois eminentes cientistas ao melhor entendimento das faculdades mediúnicas, o russo Alexander Ksakov e o italiano Ernesto Bozano, sem nenhum desdouro para o filósofo alemão von Hartmann, que, a despeito de seu brilhantismo, não conseguiu demolir a realidade da sobrevivência do espírito, porque Hartmann era contra isso. Ele não acreditava nisso. Sei que muitos consideram o problema ainda por resolver, mas essa é a verdade, e o tempo irá demonstrá-la fatalmente e de maneira incontestável, sem mais deixar espaços abertos para os profissionais da negação. Então, eu trouxe aqui agora, eu vou partilhar com vocês um PDF, onde a gente vai mergulhar nesse tema, que é o tema do animismo, que é o que nos interessa mesmo. Porque aqui o Hermínio, ele trouxe posições, né? Posições de Hartmann, que era contra o espiritismo, posições de Bozano, posições de Ksakov. Mas aqui nós vamos entrar nesse PDF no tema animismo. Então, a gente vai poder estudar, entender, se aprofundar. Eu vou partilhar agora o ecrã. Quando vocês estiverem vendo, Carmen, só dizer aí, estamos vendo. Deixa ele abrir. Agora a gente está vendo. Tudo bem. Nesse livro do Martins Pairalva, Estudando a Mediunidade, no capítulo 36, ele vai tratar sobre o animismo. Quem tiver esse livro, tá? Ele tem até
uma capa nova aí, mas eu botei essa capa antiga, que é animismo. Essa pergunta deve ser colocada em primeiro plano no presente capítulo. Foi o que nós colocamos aqui, que é animismo, como ponto de partida para as nossas singelas considerações. Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos. Quer dizer, ela lança ao seu passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. A cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se realizada no passado, se exteriora no presente. Então, olha só, se nós cristalizarmos a nossa mente hoje em determinadas situações, todo mundo entende o que é cristalizar, não é? É fixar. Se a gente fixar nossa mente hoje num determinado fato, numa determinada situação, nós podemos motivar no futuro, carregar um problema para o futuro, e esse problema, que hoje eu estou fixando na minha mente, ele poderá se manifestar no futuro de forma anímica, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação que se realizou no passado se exterioriza hoje no presente. Então, problemas não resolvidos do passado, que ficaram cristalizados, vamos dizer assim, quase que congelados na minha mente, hoje podem, né, subir, vamos dizer assim, sair lá do porão e surgir hoje. Tá? Então, são problemáticas do passado que vão se exteriorizar no presente. A lei é sempre a mesma, agora e em qualquer tempo ou lugar. Por isso que a gente, às vezes, fala tipo fulano, não esquenta a cabeça com essas coisas, não. Não fique esquentando a tua cabeça, não. Porque se a pessoa fixar aquilo, no futuro isso pode vir como um fenômeno anímico. A lei, então, ele diz que a lei é sempre a mesma. Muitas vezes, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, na mesa mediúnica, né, com todas as aparências de que há interferência de espírito, nada mais é do que o médium, naturalmente, o médium, ainda, né, poderíamos dizer, desajustado. Esse desajustado não quer dizer no sentido de doente, não, tá? É daquele que ainda não está muito bem consciente, né, das coisas, das questões da sua vida. Então, esse médium começa a reviver cenas e acontecimentos recolhidos no seu próprio mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe partilharam as remotas existências. Então, por exemplo, uma pessoa que lá no passado viveu situações muito difíceis, né? Se comprometeu com certas coisas, cristalizou fatos, ocorrências em sua mente. E, normalmente, quando a gente fala de uma situação muito difícil, essas situações, normalmente, foram partilhadas por outros. A gente nunca está sozinho, né? Então, de repente, algo que a pessoa fez contra alguém. Isso você está falando dessa própria vida ou pode ser de outra vida? Não, ele está dizendo aqui. Olha só. Ah, nessa vida. Muitas vezes, portanto, você está numa mesa mediúnica. Você entra num transe. Um transe que parece ser mediúnico, tá? Com todas as aparências de que há
o espírito ali dando comunicação através de você. Mas, na verdade, não tem nenhum espírito. É o próprio médium, que ainda não está equilibrado o suficiente, que traz lembranças de fatos que podem ter acontecido em vidas passadas, ou pode ter acontecido até mesmo nessa vida, quando ele era criança, quando ele era adolescente, fatos que o traumatizaram, questões que ele se envolveu, que marcaram ele profundamente, que envolveram outras pessoas, entendeu? Quando a gente fala fato passado, não quer dizer que seja de uma outra encarnação só. Eu hoje tenho 64 anos. Eu posso ter vivenciado traumas aos 20, aos 40, coisas que se cristalizaram na minha mente e que eu não resolvi. E se esses fatos tiveram uma associação com alguns espíritos ou com pessoas que já desencarnaram, e ele começa, naquele momento ali, dando aquela comunicação, revivendo cenas e acontecimentos recolhidos do seu próprio mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhes partilharam as remotas experiências. Então, ele está na mesa mediúnica, ele entra em prece, ele começa, né, sentir a aproximação de algum espírito. E, de repente, ele começa a sacar do seu subconsciente lembranças e começa a falar, dando a aparência de que é um espírito, um outro espírito, que está dando comunicação, mas na realidade não é. É ele mesmo, entendeu? Se ele estiver falando de um fato de vida passada, talvez fique até mais difícil perceber. Porque, de repente, ele pode falar nomes, ele pode falar até uma outra língua, ele pode falar de fatos que ele está novamente vivenciando, mas que ficaram lá para trás. De repente, ele pode estar falando de um fato que aconteceu nessa vida quando ele era criança. Falando até como criança, como é que o doutrinador vai saber? Entendeu? E muitas vezes é o próprio médium exteriorizando os fatos que estavam no seu subconsciente. Quando nós estudamos aquela casa de 3 andares lá do livro no Mundo Maior, lembra? Que nós falamos sobre isso? Que vai lá para o nosso porão. Então, muitas vezes ele traz essa lembrança. Continuando aqui. No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. Ele fala como se ele estivesse vendo, ou como se fosse um espírito falando através dele. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9, Paulo de Tarso, ele fala o seguinte: ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. Quem está falando é Lucas, e Lucas que escreveu grande parte do Atos dos Apóstolos. Então, o Lucas diz assim, mas está no livro Atos dos Apóstolos. Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. Paulo teve uma visão. Um macedônio, de pé diante dele, fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Então, parece que é um espírito que está se comunicando, mas não era. Não era um espírito que estava se comunicando com Paulo. Ele era simples. Aqui nesse caso,
para você ver como é um fenômeno anímico, era um outro encarnado, que também, no desdobramento do sono, vem mandar um recado para Paulo. Então, ele pensa que é um espírito, mas, quer dizer, é um espírito, só que esse espírito está encarnado. Isso é um fenômeno anímico. É dois encarnados entrando em comunicação. E os dois estão no desdobramento, entendeu? Então, isso é o fenômeno anímico. Você trazer de você uma lembrança ou um outro encarnado entrar em contato com você. No caso, Paulo, ele não identificou que era um encarnado. Ele só vai saber depois. Mas, nesse caso, isso também é um fenômeno anímico. Então, o médium, nessas condições, quando ele traz lembranças dele, expõe ali para todos, mesmo que o doutrinador perceba que é anímico, ele deve tratar o médium com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Entendeu? O doutrinador não tem que fazer nenhuma ressalva. Percebendo ou não, o tratamento tem que ser o mesmo. Nos fenômenos psíquicos comuns, nos agrupamentos mediúnicos, há, por conseguinte, de se fazer a seguinte distinção: fatos anímicos, fatos espiríticos. O que são fatos anímicos? São, como já acentuamos, aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia preconcebida de mistificação, recolhe impressões do pretérito e as transmite como se por ele o espírito estivesse se comunicando. Então, quando nós falamos pretérito, pode ser 1 ano atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás, ou vidas passadas. Entendeu? Pode ser dessa encarnação? Pode, é pretérito. Se aconteceu ontem, já é pretérito. Entendeu? Fatos espiríticos ou mediúnicos, propriamente ditos, são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados. Então, fatos espiríticos ou mediúnicos são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados. Ele está transmitindo a ideia. Não é o espírito falando por ele. Ele está transmitindo uma ideia. O estudo e a observação ajudam-nos a fazer tal distinção. Uma pessoa encarnada também pode determinar uma comunicação mediúnica, isto é, fazer que o sensitivo lhe assimile as ondas mentais e as reproduza pela escrita ou pela palavra. Então, o encarnado, ele pode determinar uma comunicação mediúnica, se ele fizer com que o sensitivo assimile as ondas mentais dele e as reproduza pela escrita ou pela palavra. Em face da lei de sintonia, pessoas adormecidas igualmente podem provocar comunicações mediúnicas, uma vez que, enquanto dormimos, nosso espírito se afasta do corpo e age sobre terceiros, segundo os nossos sentimentos, desejos e preferências. Vejamos a conclusão de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, ante as ponderações de Aulus e o exame do caso da senhora, objeto da assistência do grupo Irmão Raul Silva. Então, uma senhora estava recebendo auxílio
dos companheiros da espiritualidade. Ela está encarnada, tá? E a equipe de André Luiz, liderado por Aulos, vão dar auxílio a essa senhora, que o Raul Silva é um encarnado, é um doutrinador, tá? Da casa espírita. E ali chegou uma senhora que está necessitada. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Interferiu Hilário, indagador. Hilário era um aluno, assim como André Luiz. Ele pergunta, será que ela está mistificando, então? Aulos meditou um minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados do serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, quem vem convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhe congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Ele está dizendo que muita gente condena e critica o animismo. E com isso tem feito com que alguns médios se inibam, porque ele está lá, de repente, lembra do caso da Regina? De repente, ele entra no processo anímico e aí o doutrinador, o dirigente da casa, diz que ele é um mistificador. E assim, esses médios, muitas vezes, desistem, abandonam o trabalho, entendeu? Portanto, diz Aulos, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito. Olha só, ela arrojou os sentimentos dela ao passado, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio que se encontra. Então, ela lançou o pensamento, o sentimento dela ao passado, e de lá ela retirou do seu subconsciente impressões deprimentes de fatos que ela viveu no passado. E agora ela está ali, naquela reunião, colocando para fora esses fatos. E o Aulos percebeu, não tem espírito nenhum falando por ela. É ela que está falando. Aí foi o que o Hilário falou. E ela está mistificando? Ele disse, não é mistificação. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida. É o tal do monoideísmo, tá? Mente fixada num fato. Então, é como se ela reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Então, ela está presa no passado. E não percebe que na vida atual ela tem responsabilidades a viver. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Não quer dizer que ela tem doença mental, como a gente fala, a pessoa que tem lesão cerebral, não. Mas quando a pessoa fixa a mente dela em fatos do passado, ela está doente da mente. Entendeu? Ela está doente da mente. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Nosso orientador, né, que é o Aulos, permitir a pausa, acariciando a enferma, né, o espírito acariciava a médium, né, porque ela era médium, enquanto Raul Silva, que é o doutrinador, continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Deve ser
tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhes restabeleça a harmonia. Então, ela era uma mulher encarnada, dando uma comunicação nessa casa espírita, mas o Raul Silva, um doutrinador, que estava em contato com a espiritualidade, percebeu, porque foi orientado por Aulos, que ali havia um processo anímico de uma mulher que estava trazendo fatos do passado para aquele momento e passando como se fosse um outro espírito. A fixação mental. Esse assunto abordado no capítulo 37, nesse livro, Estudando a Mediunidade, provoca o animismo. Então, o que essa senhora fez? Ela tem o quê? Uma fixação mental. Tá? Então, a fixação mental, essa cristalização da mente de um determinado fato, como se fosse uma ferida, provoca o animismo. Notemos que todos os indícios revelam à primeira vista as características de uma comunicação mediúnica. Parece que é um espírito que está falando pela médium. Contudo, estamos apenas diante de um autêntico fenômeno de animismo. A senhora enferma, com a mente cristalizada no pretérito, com a fixação mental daquele fato do pretérito, identifica-se com cenas desagradáveis, às quais está diretamente ligada. Então, ela está relembrando, ou melhor, ela nunca deixou de lembrar, né? Ela está fixada na sua mente daquele fato que ocorreu com ela em vidas passadas. Ela trouxe isso. Ela trouxe isso. A gente vê muito isso na mesa mediúnica, com questões de vingança, né? O espírito ali querendo se vingar de algo que aconteceu lá no passado com ele. Ele não consegue se libertar. Então, a senhora enferma, com a mente cristalizada no pretérito, identifica-se com cenas desagradáveis, às quais está diretamente ligada. Ante a aproximação de antigo desafeto, há um espírito, antigo desafeto dela, que se aproxima dela, que ainda persegue de nosso plano. Então, ele está desencarnado e continua a persegui-la, apesar dela estar encarnada. Revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo, no século passado. Então, toda vez que esse espírito se aproxima dela, ela relembra, ela revive aqueles fatos. Tá? É ainda Aulos quem vai explicar esse acontecimento aqui. Está lá nesse livro, capítulo 22. O Aulos diz assim: sem dúvida, em tais momentos, quando esse adversário se aproxima dela, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente. Porque o influxo das recordações penosas de que se vê assaltada centraliza todos os seus recursos mnemônicos, memórias, lembranças, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Então, toda vez que ele se aproxima dela, é como se ligasse um plugue. E a mente dela, automaticamente, recorda tudo aquilo que ela vivenciou no passado. Para um psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia, ou eletrochoque, ou ser internada no manicômio. É isso que ele quer dizer. Tá? Entretanto, para nós, é um enfermo espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Esse amparo moral que ela necessita, a que alude o assistente, podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. Esse é o amparo moral que ela precisa. Ela precisa disso. Paciência, carinho e consolo. Não é isso que a gente deve dar quando a gente tem alguém na nossa família
que você percebe que tem graves problemas morais, que vive uma situação difícil, que você detecta já como algo de questões envolvendo questões espirituais, tem pessoas que você sabe, você percebe isso. O que se pode fazer? É o que ele fala aqui: paciência, carinho e consolo. E aí você vai tentar, da melhor maneira, auxiliar aquele irmão, logicamente, vamos dizer assim, levando em consideração, respeitando o livre-arbítrio dele, é claro, né? Então ele continua aqui. O cultural, porque ele diz que ela precisa de amparo moral, que é paciência, carinho e consolo, e amparo cultural para a renovação íntima. O amparo cultural seria administrado pelo estudo evangélico e doutrinário, se ela aceitar, é claro, né? Que além do esclarecimento, operar-lhe-á a modificação dos centros mentais, reajustando-lhe a mente. No caso da companheira aqui, ela foi até a casa espírita pedir ajuda. Eram aquelas reuniões mediúnicas que tinha assistência, né? Então ela foi até lá pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa está num processo desse, ela busca ajuda. Então, na casa espírita, ela vai para o tratamento espiritual, ela vai ser aconselhada a assistir palestra, receber o passe, fazer o curso do Evangelho. Se tiver condições, fazer o estudo do Livro dos Espíritos, uma outra obra doutrinária, que vai fazer o quê? Tentar modificar os centros mentais dela, fazer um desligamento, entendeu? Dessa lembrança de vida passada. E automaticamente ela vai, aos poucos, através do trabalho no bem, reajustando a mente dela, perdoando aqueles que ela não perdoou, e praticando o bem. Então, isso é que vai proporcionar um tratamento espiritual que pode ser longo, tá? Como pode ser também uma coisa curta. Vai depender do fato que a aflige. E também vai depender daquele que a persegue. Porque quando ela começa a ser tratada na casa espírita, recebendo os passes, água purificada, participando dos estudos, automaticamente o perseguidor também é tratado. Ele também vai receber o tratamento. Agora, se ele não aceitar, aí é problema dele. É problema dele. Mas ela pode ser tratada. E ele não mais conseguir persegui-la. Então, tem esse trabalho. Isso se a pessoa aceitar, tá? Tem um outro livro, que eu já até tinha falado para vocês, da Alma Humana, do Antônio J. Freire, que vai, no capítulo 1, ele vai falar do complexo humano. Os fenômenos espíritas, na sua pureza de origem e de ação, são raros. Um fenômeno totalmente espírita, ele diz que é raro. Olha só. Uma boa parte dos fenômenos supranormais, erradamente supostos espíritos, são de fato produzidos pela mente. Ele diz que muitos fenômenos, tá, que acontecem conosco, que seria uma coisa supranormal, que ultrapassa a normalidade, mas que acontece com a gente. São considerados, às vezes, como fatos espíritas, mas, na realidade, são fatos anímicos. E ele vai continuar aqui. Devidos exclusivamente às faculdades transcendentes de dissociação. Já falamos disso aqui. O que é dissociação? Quando você vai se afastando, se desligando do seu corpo físico. Processo de desdobramento, né? Você começa a se dissociar, falamos disso na aula passada, do seu corpo físico.
e vai exteriorizando a sua alma, vai desdobrando, tá? São produções, isso são produções terrestres e não astrais. Então, quando eu começo a me desligar, entro, né, numa concentração, onde eu vou relaxando, relaxando. Ele, na aula passada, nós falamos até daquele momento, né, que você começa a dormir, mas ainda escuta os barulhos externos, mas sente que você começa a se afastar do seu corpo. Esse é um fenômeno de dissociação, exteriorização da sua alma. Isso é um fenômeno de anímico, tá? Então, isso é um fenômeno anímico. São produções terrestres e não astrais. Trata-se dos vivos e não dos falecidos. Evitem-se, pois, as confusões pelo estudo, reflexão, sendo crítico, e a prática experimental, na realidade, é senso crítico, e a prática experimental com experimentadores esclarecidos e devidamente treinados. Então, através do estudo, as pessoas vão começando a perceber, aprender o que é fenômeno espiritual e o que é fenômeno anímico. O bom êxito das sessões espíritas experimentais depende da compreensão e aplicação das condições expostas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa saber o que é o fenômeno anímico e o que é o fenômeno espiritual. Então, se eu estou aqui entrando num processo de relaxamento e me afastando do meu corpo físico, isso não é um fenômeno espiritual, isso é um fenômeno anímico, é uma capacidade que eu tenho. Para alguns é fácil fazer isso, não é? Para outros é difícil. Tem gente que basta fechar o olho ali e relaxar, já sente se afastar do corpo. Tem outros que têm mais dificuldade. No livro Animismo e Espiritismo, volume 1, de Alexander Aksakov, o russo, que o Hermínio citou aqui no livro, ele diz assim: fenômenos psíquicos inconscientes, se produzidos fora do limite da esfera corpórea do médium ou extramediúnico, transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia, movimentos de objetos sem contato, materialização. Animismo é fenômenos psíquicos inconscientes se produzidos fora do limite da esfera corpórea do médium extramediúnico. Então, transmissão de pensamento, telepatia, telecinesia, que é movimento de objetos sem contato, materialização, tudo isso é fenômenos anímicos. Porque quem é que está produzindo? É o médium. O médium que está fazendo isso. Lembra do Uri Geller, que tocava colher, essas coisas? É o médium que está fazendo, não é nenhum espírito que está fazendo isso. Sou eu, com o meu psiquismo, às vezes de forma consciente, eu quero fazer, às vezes de forma inconsciente, sem você saber que está fazendo, tá? São processos anímicos. Inclusive, eles relacionaram aqui no livro, em 4, eles botaram, ó, efeitos psíquicos, efeitos físicos, projeção da imagem, fenômenos telefônicos, desdobramento, outra projeção de imagens com certos atributos de corporeidade. Então, eles classificaram isso como processos anímicos. Temos aqui a manifestação culminante do desdobramento psíquico. Os elementos da personalidade transpõem os limites do corpo e manifestam-se a distâncias. Eurípides, lembra? Por efeitos não somente psíquicos, porém ainda físicos e mesmo plásticos, indo até a plena exteriorização ou objetivação,
provando por esse meio que um elemento psíquico pode ser não somente um simples fenômeno de consciência, mas ainda um centro de força substancial, pensante e organizadora, podendo também, por conseguinte, organizar temporariamente um simulacro de órgão visível ou invisível e produzindo efeitos físicos. Então, olha só, você pode até se desdobrar e materializar o seu corpo físico. Olha o que ele está dizendo aqui. Ou melhor, materializar o seu perispírito para mostrar-se como é. Então, ele diz aqui, organizar temporariamente um simulacro de órgão visível ou invisível e produzindo efeitos físicos. Então, você pode se desdobrar. Vamos dizer que você desdobrado materialize a sua mão. E as pessoas vejam a sua mão. Percebeu? Vai depender da capacidade do médium. E ele pode até produzir efeitos físicos, como barulho, assobio, som da voz. A palavra alma, ânima, com o sentido que tem geralmente no espiritismo e no espiritualismo, justifica plenamente o emprego da palavra animismo, segundo a noção espirítica. A alma, isso aqui é muito interessante, gente. A alma não é o eu individual que pertence ao espírito. Foi isso que Kardec quis explicar, quando ele fez aquela divisão pedagógica de nós chamarmos os desencarnados de espíritos e o encarnado de alma. Lembra que ele criou isso para facilitar? Então ele diz aqui, a alma não é o eu individual. O eu individual é o espírito. Porém, o envoltório, o corpo fluídico ou espiritual desse eu. Então, o que o Kardec quis dizer? O eu individual é o espírito, é o que está desencarnado. Agora, vamos chamar de alma o envoltório, o corpo físico, juntamente com o perispírito desse espírito, desse eu. Entendeu o que eles chamam de alma? Alma é espírito encarnado. Porque o espírito encarnado tem corpo físico e perispírito. Então, ele bota aqui, segundo a noção espirítica, a alma não é o eu individual. O eu individual é o espírito, porque ele não tem corpo físico. Porém, o envoltório é o corpo físico, com o corpo fluídico, né? Então, a alma é esse envoltório e perispírito desse eu. Foi isso que Kardec fez, quando ele disse, alma, vamos chamar de alma, o cara que está encarnado, e de espírito, o que está desencarnado. Por conseguinte, nós teríamos, nos fenômenos anímicos, manifestações da alma. Então, nós temos, nos fenômenos anímicos, manifestação do ser encarnado, que é a alma, como entidade substancial, o que explicaria o fato de essas manifestações poderem revestir também um caráter físico, uma pancada, ou plástico, né? De repente, uma materialização, segundo o grau de desagregação do corpo fluídico ou do perispírito, ou ainda do meta-organismo, segundo a expressão de Hellenbach. Hellenbach chama de perispírito de meta-organismo.
Então, o encarnado tem essa capacidade de se desdobrar, tá? De se desdobrar do corpo físico, porque é o seu perispírito, né? Ele se afasta, se dissocia desse corpo físico e pode também, se ele quiser, se ele tiver a capacidade, se materializar em algum lugar. Aí a gente lembra Eurípides Barçanufo, que estava dando uma aula com os alunos quando ele recebe uma mensagem de uma senhora que está numa casinha a léguas de distância, lá no meio da rota. Ou algum amigo espiritual mandou a mensagem, ou ele captou o apelo dela, porque ele sempre a visitava durante a gravidez. O Eurípides, ele fazia receituário e ajudava as pessoas, levava remédios para as pessoas. Essa senhora entrou em estado de parto e começou a fazer prece, pedindo ajuda do Eurípides. O marido dela saía a cavalo para ir buscar Eurípides. Isso devia levar quase 1 hora de cavalo até lá. Eurípides está dando aula. O que ele faz? Ele recebe a mensagem dela na mente dele, ele capta o apelo dela. Ele entra em transe, ele se dissocia do corpo físico dele e, em espírito, com o corpo físico dele, ele se lança e vai até ela, vai até a casa dela. Chegando lá, ele se materializa. Ela não sabe que é um espírito. Ela pensa que é o Eurípides mesmo, que ele foi lá. Fisicamente, como ele ia sempre. Ele faz o parto dela. Faz as recomendações, prepara lá os chás, as ervas, tinha tudo preparado para ela. Tanto que os alunos, quando ele fazia isso, os alunos dele sabiam. Se alguém chegasse lá para falar com ele, ele dizia assim, espera um pouquinho que o professor Eurípides saiu, mas volta já já. Porque ele ficava lá parado no meio da sala. Parado. E os alunos dele já sabiam que ele estava fazendo alguma coisa. Quando o marido, depois que ele atendeu, ele voltou ao corpo dele. Quando o marido dela chega da escola, ele diz assim, o Eurípides, ele vai procurar o Eurípides já está na escola. Diz para ele, pode voltar para casa que está tudo bem com a sua esposa. O homem volta. Quando chega lá, ela diz assim, nossa, como é que você conseguiu falar com o seu Eurípides tão rápido? Que assim que você saiu, não deu muito tempo, ele chegou aqui, fez o parto do bebê, ela não percebeu que era o espírito. E nem teria condições de entender, era uma mulher do campo, muito simples. Ele fez isso, entendeu? É um fenômeno anímico. Manifestação da alma, como Kardec fala. Alma é o corpo, o seu perispírito, envolvendo a individualidade. Ele faz essa desagregação, esse desligamento do corpo físico, tá? Seu espírito e seu perispírito. E promove até uma materialização desse perispírito, a ponto da mulher ser tratada por ele, apertar a mão dele, abraçar ele faz o parto e ela nem percebe que é um espírito materializado. Ou melhor, que é uma alma materializada. E aí ele continua aqui. E como a personalidade é o resultado, personalidade é o resultado direto do nosso organismo terrestre. O que é a personalidade? É esse conjunto. Corpo físico, perispírito e a individualidade.
Segue-se daí, naturalmente, que os elementos anímicos pertencentes ao organismo espiritual são também os portadores da personalidade. Então, a personalidade sou eu, é você, são vocês. É um conjunto, meu corpo físico, meu perispírito e o meu espírito, dizendo assim, né? Todo esse conjunto, quando eu estou encarnada, carrega elementos da minha personalidade. Então, os elementos anímicos pertencentes ao organismo espiritual são também portadores da personalidade. Porque o meu perispírito também tem elementos anímicos? Porque eu estou na carne. Como o meu perispírito está ligado ao meu corpo físico, ele vai também receber esses elementos anímicos. Tanto é que, muitas vezes, quando o espírito desencarna, ele vai na mesa mediúnica. O que ele recebe quando ele entra em contato com o médium e começa a dar comunicação? O que vai acontecer com ele naquele momento? Ao entrar, alguém lembra o que vai acontecer com ele? Quando ele, entre aspas, incorpora e começa a dar comunicação, o que ele exterioriza naquele momento? Ou melhor, o que ele recebe naquele momento? Um choque anímico, não é? Um choque anímico. O que é esse choque anímico? É para ir eliminando do perispírito dele os elementos anímicos, que ainda são portadores de quê? Da personalidade. Então, segue-se daí, naturalmente, que os elementos anímicos pertencentes ao perispírito são também portadores da personalidade, porque ele está encarnado, ele é influenciado. Quando ele desencarna, e ele desencarnou e levou muito disso com ele precisa do choque anímico para ir poder eliminando esses elementos anímicos, porque ele não tem mais corpo físico. Ele não tem mais corpo físico. No capítulo 11, Fenômenos de Materialização, no livro Metapsíquica Humana, diz assim: com efeito, como disse José Mazzini, a verdade é um prisma constituído de diversas faces. E erram os que, observando apenas por um deles, pretendem tirar todas as conclusões. Ou ainda, os que, olhando por um, julgam estar olhando por outro. Então, ele está dizendo, quando você faz a análise olhando apenas um ponto, está errado. Você está errado, né? E é justamente nessa ilusão que reside o erro em que tropeçam todos os nossos contraditores, aqueles que condenam o espiritismo. Ninguém, por exemplo, imaginou jamais de contestar a existência dos fenômenos anímicos. Eles, porém, não representam mais do que uma das faces do prisma verdade, cujo outro lado é constituído pelos fenômenos espíritas, ambos provindos de uma causa única, o espírito humano, que, agindo encarnado, provoca os fenômenos anímicos e, desencarnado, determina os fenômenos espíritas. Então, tem pessoas que analisam só os fenômenos anímicos, outros analisam só os fenômenos espíritos, mas eles esquecem que é tudo uma coisa só. O espírito tem um momento que ele está encarnado e tem um momento que ele está desencarnado. Então, você tem que analisar os dois pontos, né? Os dois pontos. Nessas condições, é natural que se deva encontrar uma perfeita identidade substancial entre os dois fenômenos, o anímico e o espírita, salvo as limitações que o animismo experimenta em consequência da impossibilidade em que se acha o médium e o sensitivo de sair da sua própria individualidade. Esta é a diferença que permite aos pesquisadores distinguir
as manifestações anímicas das manifestações espíritas. Porque o encarnado, ele se desdobra, mas ele tem esse desdobramento, tem um limite. Tem um limite. Entendeu? Por que tem um limite? Porque ele está ligado ao corpo. É diferente do espírito, que não tem mais corpo físico. É isso que ele está dizendo. Né? Dá para a gente perceber que há uma identidade entre os dois fenômenos. Agora, temos que ver que tem limitações, que o animismo tem certas limitações. Por quê? Porque o médium está encarnado. Tem o tal do cordão de prata, né? Que faz um certo limite, porque ele ainda está na carne. No livro Os Fatos, a Teoria Anímica, de Gustavo Gelei, ele diz assim: tudo pode explicar-se pelo automatismo ou pelo desdobramento do médium. Os fenômenos espíritas, aparentemente inegáveis, os que se verificam fora do médium, sem contato com qualquer pessoa, resultam do desdobramento da personalidade do médium e da exteriorização de suas faculdades sensoriais, motrizes e intelectuais. Os pretensos espíritos, continua a dizer a teoria anímica, são apenas personalidades fictícias criadas pelo automatismo ou pelo desdobramento do médium. Então, quando o médium começa a dar a sua comunicação anímica e as pessoas acreditam, né, que é um espírito, e até doutrinam como se fosse espírito, por isso que ele fala pretensos espíritos. Não há espírito. São apenas personalidades fictícias que o ser ali está criando pelo seu automatismo. Então, por que fictício? Porque não tem espírito nenhum, a não ser o espírito do próprio médium dando uma comunicação. Tá? Os seus elementos psíquicos são extraídos, aquilo que ele vai falar num processo anímico, são extraídos da consciência normal ou da subconsciência. As suas manifestações de ordem intelectual mais elevada, os seus próprios conhecimentos, incluindo os mais inesperados, podem explicar-se pela subconsciência, pelas sugestões, pela leitura do pensamento, pela vista à distância, pela telepatia, pela clarividência. Tudo isto, fenômenos possíveis no estado de sonambulismo. Então, de repente, você tem uma pessoa analfabeta e ela começa a entrar no processo anímico e começa a falar em inglês, em francês, começa a trazer aulas, né? Coisas filosóficas, só pode ser o espírito. O médium é analfabeto. Nessa encarnação ele é analfabeto. Mas ele pode estar trazendo fatos que ele tem armazenado na consciência dele. Vivências que ele teve. Daí muita gente confundir. Porque vê o quê? Olha para o médium, vê o momento do médium e faz esse julgamento. Está esquecendo que ele é um espírito e que ele tem uma história. Então, telepatia, leitura, tudo isso, todos esses conhecimentos, esses fatos que ele está trazendo, ele pode estar captando por ali, enquanto espírito. Ele pode estar fazendo a leitura do pensamento de alguém, ele pode estar se comunicando telepaticamente, tudo isso ele pode estar fazendo. A teoria... Opa, deixa eu empurrar para lá. A teoria anímica é realmente verdadeira no tocante à interpretação possível de muitos fenômenos. Todos os espíritos admitem sem esforço que boa parte dos fenômenos da nossa ciência são de origem anímica. O corpo astral, perispírito, ao separar-se momentaneamente do organismo, do corpo físico, pelo transe, hipnose, talvez sono natural, pode produzir todos os fenômenos psíquicos. E quando você se desdobra,
Você entra num transe, num sonambulismo. E quando você se desdobra, tá? O seu perispírito, ao se afastar do seu corpo físico, pode produzir uma série de fenômenos psíquicos. E é evidente que os poderá produzir também em estado de desencarnação total. Morreu, o espírito também vai poder fazer essas coisas. Ao entrar de novo, aí depois que ele voltou ao seu novo corpo material, aí, ó, morreu, desencarnou, vai ganhar um novo corpo, vai encarnar de novo. Ao entrar de novo no seu corpo material, o espírito terá então esquecido tudo que fez. Ele esquece todo o passado dele. A teoria anímica está toda compreendida na doutrina espírita e não poderia separar-se dela. O animismo não é mais do que um ramo dessa doutrina. E só pela doutrina ele pode ser explicado. O chamado animismo admite o perispírito e a sua ação à distância, a exteriorização da sensibilidade, da faculdade motriz e da inteligência. A subconsciência, as personalidades múltiplas, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Lembra aquela história das personalidades múltiplas? Pode ser o processo anímico. Vindo de uma vez só, ou uma atrás da outra, personalidades que ele viveu no passado. De repente, aquela pessoa, numa encarnação ele foi um barão, na outra foi um rei, na outra foi um escravo, na outra foi um senhor de escravos. E todas essas personalidades ficaram em conflito. E, de repente, nessa encarnação, ele começa a apresentar. Uma hora ele fala como um rei, outra hora ele fala como uma mulher, outra hora ele fala como um escravo. Nossa, ele está dando comunicação de vários espíritos. Não. São personalidades múltiplas dele, vivências que ele teve no passado. Entenderam? A leitura do pensamento, as sugestões mensais e, por último, a clara evidência. Ora, bem, a simples verificação de tais faculdades do nosso eu pensante implica a superioridade evidente do princípio psíquico sobre o princípio material. Então, o espírito, ele está sempre, em superioridade às questões da matéria. Ele é predominante. A independência possível da alma fora do corpo e a probabilidade da sobrevivência. Então, a gente vai ver que essa questão do processo anímico é muito mais profundo. E é muito mais profundo. Inclusive, o que eu estava falando com vocês sobre a questão das múltiplas personalidades. Não sei se vocês já viram um filme falando sobre as 3 faces de Eva. As 3 faces de Eva. É a história de uma mulher da Inglaterra. Ela é casada, Parece que ela tem filhos. E ela sempre foi uma mulher assim, cheia de problemas, dificuldade de relacionamento com o marido, sabe? Meio depressiva. E um dia, na cozinha, ela começa a falar de uma forma assim, agitada, sabe aquela mulher muito expansiva, dona da sua vida. E aí tem uma hora que ela começa a falar de uma forma agressiva, outra hora. E o marido começa a achar aquilo esquisito. Ele fica observando. As 3 conversando, através dela, 3 personalidades diferentes. E ele diz, a mulher está louca, enlouqueceu. Ele pega e leva ela para o psiquiatra. E o psiquiatra vai fazendo estudos, e conversando com as 3 personalidades. Até que ele percebe que são todas a mesma pessoa. 3 personalidades totalmente diferentes. Ela tradicionalmente apática. A outra, violenta. A outra, expansiva, moderna. Ele até tem preferência pela expansiva e moderna.
Ele até gosta mais dessa. Só que ele percebe que as três não podem estar ali. Ele começa a fazer um tratamento com ela, e o que acontece no final? As três se juntam e se tornam uma só. Ele trata as três. Então ela, que era uma pessoa depressiva, ela tinha problemas. Só que ali não aparece a questão espiritual. Então ela vai trabalhando isso e no final ela se torna uma mulher equilibrada, que tem um pouco da expansividade da outra, daquela que ele mais gostava, não tanto, mas tem um pouco da expansividade dela, tem um pouco da firmeza da outra e tem um pouco da candidez da personalidade que predominava. Entendeu? Uma arrumação ali entre as três. No final, ela até se separa do marido porque ele não reconhece aquela nova mulher. Mas o que é isso? Quando o Palhano Júnior... Inclusive, tem um livro chamado Condomínio Espiritual, que ele fala sobre isso. São personalidades que viveram em outras reencarnações e que ficaram com dificuldades, coisas que não foram arrumadas no subconsciente. Vai ter um momento, dependendo da situação, que essas personalidades começam a sair. O subconsciente abre a tal caixinha e, às vezes, pula tudo. E aí teve casos que o próprio Hermínio traz de pessoas com 8 ou 9 personalidades. É uma verdadeira loucura. Que aí, num tratamento espiritual, vai conseguir organizar isso. Se não tiver, a pessoa vai para o hospício. Mas o que é isso? É tudo um processo anímico. Entendeu? Então, a gente tem. É importante. Ele vai continuar aqui trabalhando isso. Ele vai falar sobre o animismo na codificação, a palavra dos continuadores, o fantasma do animismo. Então, a gente tem que começar a ver isso. Então, existe essa diferença entre o fenômeno espírita e o fenômeno anímico. Por isso que, se eu não me engano, é o Antônio J. Freire que fala sobre o fenômeno espírita puro. É muito difícil, é muito raro. Na maioria das nossas manifestações do trabalho, há muito forte a presença do fenômeno anímico. Entendeu? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar algo? Não, quando você falou agora, é muito raro o fenômeno espírita. Total, é raro, o puro. Porque sempre tem o animismo da médium, sempre tem um pedacinho dela. Né? Exatamente. É muito difícil, por exemplo, quando Joana de Ângeles ou Emmanuel queriam mandar uma mensagem, né, que não sofresse nenhuma interferência do médium, eles desdobravam ele, e eram médios que aceitavam tranquilamente, tiravam eles totalmente do corpo físico, deixavam sentado numa cadeira ou afastado de um canto, para poder mandar. E como eles eram, o Chico, como o Divaldo, médios muito educados, eles conseguiam não interferir de nenhuma forma na mensagem. Quando a mensagem tinha que ser pura ali. Mesmo assim, no caso da alma gêmea, o que aconteceu? Com o Chico, com o Emmanuel, houve o quê? Um probleminha ali, não houve? Que o próprio Emmanuel falou. Problema de filtragem do médium. Quem era o médium? Chico Xavier. Para a gente ver como é difícil. E isso, lógico, quando o Chico era bem jovem, que aquele livro Consolador é bem antigo. Então, quando se quer uma mensagem sem nenhuma interferência, eles fazem assim. Mas, para conseguir fazer isso, o médium tem que ser aquele médium muito educado, muito experiente. Fora isso,
a comunicação vai sofrer interferência do médium. Por isso que o J. Freire diz que um fenômeno espírita puro é muito raro, é muito difícil. Então a gente vê como esse assunto animismo é um assunto que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, tá? Eu vou mandar para vocês esse PDF, quem quiser dar mais uma lida, entendeu? Para que nas próprias aulas a gente vai continuar falando sobre isso. Então vamos fazer a nossa prece aqui, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada. 10 minutinhos, tá bom, Denise? Quando for 19h35, 18h35. 18h35 a gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus. A Carmen depois faz a nossa palestra, né, Carmen? Então, tá tudo em casa aí, tá bom? Um beijo para vocês.